Quero convidar você agora para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Nós vamos ler hoje dos versos 1 ao 17. Estando assim iniciando, neste primeiro domingo de fevereiro, uma nova série de exposição da Palavra de Deus. Série de exposição no livro, no Evangelho de Mateus, a qual temos intitulado o Evangelho do Reino de Deus. E a gente aqui tem o intuito de, como igreja, nesses próximos 3 anos, abordar esse tema. Esse será um tema central que vai guiar todos os ministérios. Nós vamos falar sobre Reino de Deus. E aqui na nossa celebração principal, domingos à noite, nós vamos começar a olhar o Evangelho de Mateus. Quero então ler com você, mesmo assentado como você está, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Vamos ler dos versos 1 ao 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos para o tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. O tema de hoje que vamos conversar é genealogia. O rei entrou na história. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, inspirada pelo Senhor, para produzir não apenas conhecimento histórico, cultural, mas produzir vida, a vida do Senhor em nossa vida. Abençoa então a gente hoje aqui, olhando para estes nomes e para esta história, abençoa-nos. Para que, ó Deus, mais do que uma história, relembremos, aprendamos e possamos ser tocados profundamente pela verdade de que o Teu Filho Santo entrou na história. Ó Deus, que bênção e maravilha é essa informação. Nós Te louvamos e consagramos assim esse tempo ao Senhor no nome de Jesus. Amém. O rei entrou na história e nós temos aqui, como em outras partes das Escrituras,
Genealogia. A gente aprende alguma coisa com genealogia? É claro que aprende. Não é apenas uma porção de nome, como que uma lista sugestiva para as mamães que terão filhos ou avós que ajudam a escolher, tios. Não é apenas nomes aí para você adotar e colocar na sua família. Como vimos aqui, gerações e gerações de Abraão até chegar em Jesus, que apresentam para a gente um lastro, um fio condutor, desde o pai da fé, daquele primeiro a quem Deus chamou e se revelou, Abraão, até chegar no Rei da Glória, Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos falar sobre reino de Deus nestes próximos tempos aqui, porque é um tema extremamente relevante e não tão profundamente visitado. Existe muita igreja, muita, e que bom que existe muita igreja. O IBGE aponta a casa de quase 30% da população brasileira sendo denominando-se cristãos evangélicos. E a gente começa a pensar até que ponto este cristianismo hoje tão comum e popular no nosso país, gerando tão número e diverso de igrejas, tem de fato efetivamente sinalizado o reino de Deus. Para não pensarmos tão longe de maneira tão ampla, né? Tanta gente em tanto lugar, vamos pensar a gente aqui, a nossa igreja, vamos pensar cada um de nós, a nossa família, vamos pensar cada um de nós o nosso coração. A gente que já tem andado com Jesus, ou se interessado por Jesus, aqueles que estão aqui há menos tempo, a reflexão é sugerida para nós pensarmos o quanto do reino de Deus nós já temos conhecido, vivido de verdade e manifestado em nossa vida e em todas as áreas daquilo que é a nossa jornada aqui. É de importância fundamental a gente considerar que não é uma realidade o reino de Deus para além, para o futuro apenas. Sim, no futuro o reino de Deus, Jesus reinando será um ápice do seu plano redentor, mas além de ser algo futurístico, escatológico, o reino de Deus já é uma realidade hoje, aqui e agora. E fica para mim e fica para você pensarmos, refletirmos e decidirmos que parte disso nós queremos verdadeiramente ter nossa vida envolvida. O Evangelho de Mateus, que vamos chamar aqui do Evangelho do Reino de Deus, foi escrito e é de senso comum entre os estudiosos de várias épocas, que foi o próprio Mateus, aquele que foi um dos apóstolos de Jesus. Mateus, capítulo 9, verso 9, Jesus encontra esse homem na banca de coletoria e chama-o para segui-lo. E no livro de Mateus, capítulo 10, verso 13, ele é citado como um daqueles que foi chamados por Jesus para ser apóstolo, e é citado como Mateus, o publicano. Já em Marcos, capítulo 2, 14, ele é chamado de Levi, filho de Alfeu, aquele que estava sentado na coletoria. E no capítulo 3, verso 18 de Marcos, ele já é citado como Mateus. Da mesma forma, em Lucas 5:27, Jesus encontra um publicano, um coletor de impostos, chamado Levi, e o chama. E o capítulo 5, verso 29, menciona Levi, chamando Jesus e a sua comitiva para um banquete na sua casa,
E no capítulo 6, verso 15, na lista dos apóstolos, aparece ele como Mateus. Mateus é citado como publicano, que foi chamado por Jesus estando na banca. Levi, a mesma característica, e certamente apontam para a mesma pessoa, e é ele o escritor deste evangelho tão rico e tão completo. Precisava ser alguém, irmãos, e aí é um argumento muito importante, precisava ser alguém que tivesse muito conhecimento das tradições judaicas e da lei, porque o evangelho de Mateus foi o evangelho escrito para o povo judeu, para convencê-los pelas escrituras que Jesus é o rei prometido que haveria de vir. Da mesma maneira, deveria ser alguém que possuísse boa erudição, fosse alguém culto, fosse alguém letrado. E percebemos isso nas características deste livro. Conjugando com quem andou com Jesus de perto. Alguém que viu, alguém que presenciou muitas das coisas que na sequência ele mesmo narra. A principal razão deste evangelho é provar ao povo de Israel, aos judeus, que Jesus era o Messias prometido. E nós vemos isso, e vamos ver isso nessa viagem que iniciamos hoje aqui neste evangelho, como Mateus se esmera, lógico, inspirado por Deus, mas usando todo o know-how que ele tinha, de experiência de vida, de conhecimento cultural e também de ter andado com Jesus para apresentar o Messias, Jesus Cristo, o Rei, o bendito Rei de Israel. Quando a gente pensa em reino de Deus, e que nós vamos abordar bastante aqui no Evangelho de Mateus, nós entendemos, e os estudiosos são unânimes em afirmar que o reino de Deus é o eixo central da mensagem de Jesus. E tem sido motivo de estudo e reflexão ao longo da vida da igreja cristã. Como eu disse, não é algo apenas futurístico, escatológico, mas uma realidade que invade o presente. Sim, no futuro e além, Cristo reinará, mas também, hoje, Ele já nos chama a conhecer e participar do seu reino celestial. O reino de Deus apresenta o valor deste rei, sendo ele o portador, o doador, o inaugurador, aquele que oferece o reino e de graça a todos aqueles que ele mesmo quer. O reino é como esta pérola, uma pérola de grande valor, como Jesus mesmo disse em uma das parábolas que nós veremos. Vale a pena perder tudo que temos para possuir o governo do Messias sobre as nossas vidas. É um reino que não é inerte, ele produz mudanças poderosas e profundas. O reino de Deus produz frutos visíveis. Daí, um ponto importante para considerarmos o reino de Deus como tema para o cristianismo atual, pois o cristianismo atual, todo mundo quer Jesus, andar na igreja de Jesus, chorar na presença de Jesus, cantar os louvores de Jesus, mas são poucos aqueles que querem a vida de Jesus nas suas próprias vidas. São poucos aqueles que querem renunciar a si para poder ganhar o reino, negar a si mesmos para viver e assumir a vontade do rei sobre suas vidas. Temos um ensino muito latente nas Escrituras da justiça, dos valores deste reino, totalmente opostos, avessos à justiça e valores deste mundo que a gente conhece tão bem. E quando a gente começa a entender o reino, e mais do que compreender com a mente, quando a gente é chamado para estar dentro, para estar fazendo parte do reino de Deus, tudo muda. Nossos valores mudam, nossos prazeres mudam, nossos amores mudam. A gente muda o jeito de ver e de viver a vida quando a gente entende
o reino de Deus e se ver dentro dele. Pensando nisso, o reino de Deus então tem um maior impeditivo, um maior impedimento, um opositor feroz. E não é o diabo, o maior opositor do reino de Deus. É o eu. É o ego. O maior obstáculo ao reino é o meu próprio eu. Porque o reino de Deus só se estabelece onde o reino do ego é destronado, é destruído. Então, essa imagem aí do trono, vazio propositalmente, porque eu quero convidar você a refletir que o trono do universo já está ocupado. Jesus é o rei. O trono da história, ele é o rei e governa toda a história. Veremos isso em um dos pontos da nossa conversa de hoje. Mas e o trono do seu coração? Está ocupado? Se está, por quem? Pelo seu eu? Ou Jesus já é o rei do seu coração? Alguns teólogos antigos, gente que escreveu coisa boa, falam sobre o reino de Deus e lançam um pouquinho de luz para a gente compreender. Santo Agostinho, extraordinário, alguém que viveu entre os anos 354 e 430, escreveu. Ele contrastou a cidade dos homens com a cidade de Deus, focando na motivação exatamente do coração. Um destaque aqui, uma citação de Agostinho. 2 amores fundaram 2 cidades. O amor de si, levado até o desprezo de Deus, a cidade terrena. E o amor de Deus, levado até o desprezo de si, a cidade celestial. Um outro autor que eu gosto bastante, C.S. Lewis, inglês que viveu entre 1898 e 1963, escreve. Ele frequentemente abordava o reino de Deus como uma invasão do legítimo rei em um território ocupado. E ele escreve: o cristianismo afirma que o mundo é um território ocupado pelo inimigo. O reino de Deus é a invasão desse território por parte do rei por direito, que chega disfarçado e nos convida a participar de uma grande campanha de sabotagem. Alguns outros aqui, eu quero citar John Stott, que é um dos meus preferidos também, outro inglês, viveu em 1921 a 2011, falecido recentemente. Reino não é apenas sobre salvar almas, era o entendimento de Stott, mas sobre a soberania de Deus transformando toda a realidade humana. Uma das suas citações de um dos seus escritos: o reino de Deus é o governo de Deus estabelecido no coração e na vida dos homens pelo Espírito Santo. É a vitória de Deus sobre o mal, a extensão da sua graça e a instauração da sua justiça e paz. Temos muitos, eu até anotei outros, mas nós não temos tempo. Muita gente boa que escreveu muita coisa boa sobre o reino de Deus, mas nesse tempo, nos próximos meses, nós vamos aprender com Mateus e cada um aqui de casa que vão expor, vão seguir aqui essa sequência que a gente está começando. Hoje, aprendendo sobre o Evangelho do Reino de Deus, com a genealogia do rei, eu quero pontuar algumas coisas rapidamente com os irmãos. Primeira coisa, o reino de Deus, conforme a gente pode perceber nessa narrativa da genealogia do rei, o reino de Deus nos ensina sobre identidade e legado. O verso 1 que a gente leu diz: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia, essa narrativa de Mateus, começa conectando Jesus com Davi e com Abraão, e isso não é apenas informação histórica, isso não é status para Jesus, isso é contexto. Isso tem a ver com a intenção do autor e do próprio Deus, assim promovendo, de linkar Jesus com estas duas figuras importantíssimas da história de Israel. Lembrando que os ouvintes iniciais, originários, eram os judeus, o povo de Israel, extremamente arraigado em sua tradição e cultura,
e que para eles é Deus, o único Deus no céu, e algumas figuras importantes que pisaram sobre a terra, importantes como Abraão, o pai, como Davi, o grande rei. Mateus foi escrito para que o povo judeu entendesse que Jesus é o rei prometido. Não podia ter outra informação de início, e Jesus não podia vir de outra linhagem, senão da linhagem real do próprio povo de Israel. Primeiro Abraão, e nós vemos que Deus disse a ele, quando o chama, já no seu chamamento, Gênesis 12, versos 2 e 3, Deus diz que ele teria uma descendência que não teria fim. Deus diz que reis sairiam dele, promete isso, e que nele e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra, todos os povos seriam abençoados em Abraão e na sua descendência. Já Davi, o grande rei, ele, e eu já disse isso semana passada inclusive, ele se torna um paradigma, mesmo sendo imperfeito e cometendo erros enquanto reinou por 40 anos em Israel, ainda assim, porque intentou agradar a Deus em tudo, ele se torna paradigma de um reinado abençoado, debaixo da direção de Deus. Os reis que o seguiram encaixavam-se ou na lista dos que andaram conforme os caminhos do seu pai Davi, reis que fizeram o que Deus agradava, ou a lista do outro lado, gente que não andou segundo os caminhos do seu pai Davi, aqueles que fizeram o que Deus odiava. Davi, então, recebe a promessa do próprio Deus que da sua descendência haveria um reinado sem fim. Davi, então, recebe a promessa de Deus, enquanto ainda reinava, que haveria um dos seus descendentes, um rei, que reinaria para sempre com um reino perfeito, de equidade, justiça, misericórdia e paz. O descendente, que é Jesus, é reconhecido nas Escrituras como o filho de Davi. 2 Samuel capítulo 7, versos 12 a 16, essa promessa de Deus para o próprio Davi. Temos aqui José, e o cuidado que a narrativa traz para apresentar José não como o pai de Jesus, porque ele não era o pai consanguíneo, mas ele era o marido da Maria. E aqui, no finzinho da narrativa, que diz que José, que vinha dessa descendência, que foi o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. E a gente vai deixar para mais para frente aí, mais para frente a exposição falando do seu nascimento. Ele que foi gerado na Virgem Maria, filho de Deus, o Messias, o Emanuel, Deus conosco, aquele que veio para salvar. Ainda assim, José entra na história, entra na genealogia, pois ele assume Jesus como filho seu. Ele o adota, dando-lhe nome, dando-lhe proteção, dando-lhe provisão, exercendo todo o papel condizente com a sua paternidade, com aquilo que Deus tinha para a sua vida. E é extraordinário olhar a história de cada uma dessas pessoas. Jesus, então, reúne as credenciais. Todas estas coisas são as credenciais para que legitimasse Jesus como Messias, o Salvador, aquele que tinha sido prometido. E além desta informação da narrativa inicial de Mateus, com a genealogia do rei, sendo escrita para apresentar as credenciais do rei que nasceria, que tinha nascido, depois de escrito, claro, esse livro, já tinha nascido Jesus, essa narrativa nos faz refletir sobre a história de cada um destes homens que viveram debaixo do propósito estabelecido por Deus, dando com as suas próprias vidas fundo histórico
para que na plenitude dos tempos viesse Jesus. Cada um destes homens tiveram suas histórias validadas e significadas no Messias, que um dia haveria de vir. Isso é importante a gente pensar. O rei entrou na história para nos alcançar, irmãos e amigos, e dar sentido para a nossa própria história. Não existe vida fora de Jesus, este que é o Messias e Rei bendito. Não existe vida fora dele. As tuas credenciais e as minhas credenciais sem Jesus não garantem comunhão com Deus, mesmo você sendo boa gente. E garantem menos ainda segurança eterna. Porque ninguém será aproximado de Deus pelos seus próprios méritos ou será salvo porque é boa gente, paga as suas contas em dias, nunca matou, nunca roubou e não fala palavrão. No reino de Deus, ninguém nasce filho de Deus. Somos todos criaturas, perdidos nos nossos pecados, pois somos todos pecadores, e se não fosse Deus com a sua rica misericórdia, permaneceríamos eternamente perdidos. Ninguém nasce filho de Deus. Ninguém nasce parte deste reino celestial. João capítulo 1, versos 10 ao 12 diz que é pela crença em Jesus, por recebê-lo como rei em sua vida, é isso que te credencia, é isso que dá a você o direito de ser tornado filho de Deus. Se você inclui Jesus na sua vida, se você se inclui, mergulha no reino de Deus como parte dele por meio de Cristo. Além disso, no reino de Deus, você ou eu, nós não somos figuras isoladas, átomos isolados nesta história redentiva, perfeita e maravilhosa. As suas decisões hoje só têm sentido e significado se você estiver em Cristo. E aí, vivendo em Cristo, as suas decisões hoje vão meio que asfaltar o caminho para outros que vão vir depois de você. Olhando e a partir de sua vida, podendo conhecer e também ter suas histórias ressignificadas em Cristo. Somente à luz de quem Jesus é que a nossa vida tem sentido para agora e é que a gente pode, por fim, deixar algo de bom para os que seguem. E isso é possível porque o rei entrou na história. Se Jesus não tivesse vindo aqui, eu e você permaneceríamos perdidos. Segundo destaque, o segundo ponto que eu quero, pensando aqui nesta genealogia, pontuar, é que o reino de Deus nos ensina sobre graça. Irmãos, esse texto é rico, nós poderíamos ficar muito tempo falando de vários desses personagens com as suas ricas histórias. Mas o ponto hoje é essa introdução muito panorâmica. E quando a gente olha esses 17 versículos e esses 3 grupos de 14 gerações, de Abraão até Jesus, a gente aprende também sobre graça. O reino de Deus nos ensina sobre graça de Deus. E nós vamos ver muito isso enquanto percorremos aqui o Evangelho de Mateus. Olhando aqui a genealogia, nós vemos Mateus quebrando protocolos ao incluir mulheres. Não era comum apresentar genealogia monárquica apresentando mulheres, citando-as na ancestralidade. Mateus quebra um protocolo e inclui mulheres. E também inclui, além de mulheres, homens, pessoas que tiveram histórias indesejáveis para serem contidas numa ancestralidade real.
Versos 3, versos 5, versos 6. Está aqui Tamar, aquela que deu sequência deu sequência à descendência da família. Tendo o marido morto, ela se deita sem o sogro saber, com o próprio sogro. Está aqui Raabe, que foi prostituta. Está aqui Ruth, que era estrangeira, era gentia. Está aqui aquela que foi mulher de Urias. E não somente ela, mas como está aqui Davi, que com ela cometem o terrível adultério. E ele, Davi, manda matar o seu marido. E eles, Davi e Batseba, aquela que foi mulher de Urias, e o texto faz questão de citar isso, tiveram um menino chamado Salomão. Histórias complexas. Envolvimento passado com imoralidade sexual, como Raabe. Crime, como Davi. E tantas outras coisas aqui nesse punhado de gente. Sangue gentílico, Ruth. Indicando em Ruth, porém, o viés universal, o alcance para todas as nações que teria o Messias e a sua dadivosa salvação. A que foi mulher de Urias. Todas essas coisas podem, quando a gente lê e lembra das histórias, fazerem com que o nosso nariz às vezes torça. Puxa, manchou aí, né? Estava indo tão bem, mas manchou ali, né? Na verdade, propositalmente, essas pessoas entram na história, não aleatoriamente. Propositalmente, elas entram na história e são propositalmente citadas aqui, porque Deus desejou apontar o caráter redentor do seu reino. Reino de Deus é um reino não de perfeição, mas é um reino de redenção. O Deus de toda graça, que redime os piores pecadores. Um rei perfeito e santo, que se oferece voluntariamente para isso. E isso nos faz considerar nossa própria vida, nossos caminhos e o nosso entendimento sobre nós mesmos e este reino maravilhoso. O judeu dividia as pessoas entre gente desejável, judeu, de nascimento, original de alguma das 12 tribos, e os demais, gente indesejável. A literatura judaica aponta, em especial para este tempo pós-exílico, e até o primeiro século aqui, o povo judeu sendo extremamente bairrista, fechados em si mesmos. Pois bem, o rei deles é um rei que aponta e traz consigo um reino que não teriam mais pessoas indesejáveis. O reino de Deus está aberto para todos quantos o Deus deste reino quiser chamar. Com as histórias terríveis, algumas das mais terríveis histórias, não somente os que vieram antes de Cristo, nós também, mas que foram alcançados e redimidos pelo Cristo, o nosso maravilhoso Rei. Não existem indesejáveis no reino de Deus. Em Jesus, nós aprendemos que no reino de Deus, este reino redentor, é um reino que alcança e transforma todas as pessoas. O rei entrou na história, irmãos e amigos, para alcançar nossa vida falida e nos incluir graciosamente na história da redenção, remindo e transformando as cenas mais terríveis das nossas vidas.
Acho que não é só Tamar, Davi, Batseba. Não são só estas pessoas que tiveram cenas terríveis do seu viver. O rei entrou na história para alcançar a mim e a você e dar por fim cor, colorir a nossa vida, que se dependesse da gente continuaria muito cinza devido aos nossos descaminhos. O reino de Deus não esconde as cicatrizes para parecer perfeito, mas mostra um Deus perfeito e santo, amando e justificando pecadores confessos e arrependidos diante dele. O próprio Mateus, o que escreve, era um publicano, um traidor. E Jesus fala para aqueles que questionaram quando Jesus estava à mesa em sua casa: Jesus, o Senhor é o rei, o Messias não comeria com pecadores. E ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Suas falhas redimidas, as suas e as minhas, nossas falhas redimidas, são muito mais úteis para os outros e para o reino do que uma perfeição fingida que às vezes a gente quer maquiar. Não somos perfeitos. E é por isso que o rei entrou na história, para nos alcançar, nos redimir e nos transformar. Louvado seja o seu nome. Terceira coisa, o reino de Deus nos ensina sobre confiar e esperar. Deus podia ter efetivado seu plano de salvação depois de Caim, lá no começo da humanidade. Porém, ele planejou ser na plenitude dos tempos. Ele enviou seu filho. Do jeito, no tempo e com as condições que ele mesmo havia planejado desde antes da fundação do mundo. Versos 12 ao 16 falam das 14 gerações do exílio até Jesus. O exílio foi o tempo sombrio, 70 anos de exílio na Babilônia, mas mais tempo que isso, até antes de serem exilados, uma decadência terrível da nação de Israel. No ano 722, cai o reino do norte. A Síria invade, destrói tudo. No ano 580, cai o reino do sul, Judá sucumbe. Israel é queimada. São levados para a Babilônia. 70 anos são o tempo passados de Babilônia. E um dos salmos mais lindos, porém mais tristes de toda a Bíblia, é o salmo que fala deste período, o Salmo 137. Nos salgueiros da Babilônia penduramos as nossas harpas. E os nossos opressores nos pediam: cantem um dos cânticos de Sião. Como poderemos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Que a minha língua grude no céu da boca, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. O povo escravo na Babilônia, reconhecendo que era por causa dos seus pecados, dizendo que acabaram-se os motivos para cantar. Ainda assim, a história redentora do Deus de Israel não cessou. Deus era aquele que continuava a conduzir a história do seu povo, mesmo cativo, mesmo na Babilônia. Entre o exílio da Babilônia e o nascimento de Jesus, existem inúmeros nomes de pessoas que a Bíblia não conta grandes feitos, mas conta de um grande Deus
que continuou agindo na história, através da vida de tanta gente. Algumas coisas que a gente aprende nesse tempo de exílio, de sofrimento e de dor, 14 gerações. Primeiro, o silêncio de Deus não anula o que ele já falou. Deus já havia prometido que o rei viria, o Messias virá, e isso não caiu por terra. O exílio passou, eles voltaram, e no tempo certo o Messias veio. O silêncio de Deus não anula o que Deus já disse. Isso foi para o povo de Israel, isso é para mim e para você. Segundo, a aparente inércia de Deus, Deus parado e não faz nada, não significa que Deus não esteja trabalhando, onde você não vê, de uma forma que você não conhece. Foi lá e também é aqui. A linha genealógica seguiu, como a gente lê aqui. E parecia que Deus tinha se esquecido de Israel, mas ele continuava trabalhando. Terceiro, a adversidade não interrompe o plano. Às vezes, quando as coisas apertam e ficam difíceis, a gente acha que o plano que Deus tem para a gente mudou, falhou, não vai acontecer. Israel certamente em alguns momentos lá sofreu com isso. É por isso que Deus levanta Jeremias em um dos seus pronunciamentos proféticos. Ele diz: olha, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas vocês virão, orarão a mim, me buscarão, e eu serei achado de vocês, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Vocês vão me achar quando fizerem isso. E eu farei mudar a sorte de vocês, e eu vou trazer vocês de volta para a terra de onde vos lancei. Jeremias 29, versos 10 em diante. É porque o povo achava que Deus tinha se esquecido deles e que Deus tinha planos terríveis agora por consequência do pecado deles. E Deus diz: não, eu é que sei que pensamentos que eu tenho. O plano não muda, mesmo quando a gente enfrenta adversidades. O plano é o mesmo, porque o mesmo é o Deus que planejou e Ele é imutável, louvado seja o seu nome. O que Deus planejou seguiu acontecendo durante os dias de Babilônia, os anos e as décadas de Babilônia. O tempo da espera não sinaliza atraso de Deus. Deus não é a gente que se fica preso no trânsito, que aconteceu algum imprevisto e aí Deus se atrasou. Fazer-nos esperar faz parte da agenda de Deus. A agenda é dele. Na verdade, o tempo é dele. Deus não se preocupa com o que a gente entenda como demora. Está demorando. Deus não se preocupa com isso. Deus não está preso nisso. Deus promete um filho para Abraão e depois de umas décadas ele fala: ei Deus, demorou, hein? É do Eliezer, o meu servo aqui, que o Senhor vai dar um descendente, porque eu estou ficando mais velho, a coisa está pior para mim. Foram 400 os anos de demora no Egito. Foram 70 os anos de demora na Babilônia. Demora para a gente que está do lado de cá. Para Deus, esse era o plano. Então, a gente quando olha para essas coisas é chamado para confiar e descansar. Num tempo que não nos pertence. Para um agir acima das nossas possibilidades. E somos chamados a continuar firmes, confiados de que Ele continua agindo, mesmo nos piores momentos das nossas vidas. Deus disse que o Messias viria e Ele veio, na plenitude dos tempos, cumprindo a maior de suas promessas e compensando com a vinda do Messias os fiéis que continuaram crendo nele, independente de qualquer coisa. Continue crendo nele. Em Cristo nós temos todas as razões para jamais duvidar
de que Deus é quem é. O rei entrou na história para nos sustentar nos tempos de espera e manter viva a nossa esperança nele para o cumprimento de todas as suas promessas. O reino de Deus valoriza a consistência, irmãos. O reino de Deus valoriza a regularidade. Estou feliz da vida, vou cantar, vou me santificar e vai dar tudo certo, porque coisas maravilhosas estão acontecendo. Coisas terríveis aconteceram. Estou triste, mas eu preciso continuar adorando, cantando, me santificando, porque o Deus a quem eu sirvo é o mesmo. E o reino dele me ensina esses princípios de que eu não posso oscilar, mas preciso continuar firme, constante, sempre abundante, confiado de que no Senhor nada, não é só ministrar na igreja, nada, qualquer esforço meu é vão no Senhor. Reino de Deus é o nosso chamado para nos mantermos firmes e olhando para Ele. Olhando para aquele que nós não podemos ver com os olhos físicos, mas sabemos que é real e que cuida da gente. Jesus, o nosso eterno Rei. Por fim, último ponto. O reino de Deus nos ensina sobre soberania e ordem, verso 17. Quando fala das três grupos de 14 gerações. Abraão até Davi, 14 gerações. Davi até o exílio, 14 gerações. Do exílio até Jesus, 14 gerações. É a divisão da história aqui. Isso mostra que Deus trabalha com ritmo. Cadê os músicos? Com ciclos, com organização. Se tem alguém que gosta de organização, esse alguém é Deus. E a escritura bíblica nos mostra detalhes que nos fazem perceber um Deus perfeito, que age com perfeição milimétrica em absolutamente todas as coisas. Eu sou bagunçado, você pode ser melhor do que eu em muitas coisas, mas ainda assim falha, mas Deus é perfeito e age com uma perfeição milimétrica em absolutamente tudo o que Ele planejou fazer. E quando eu falo tudo o que Ele planejou fazer, é tudo, porque nada acontece sem que Ele não permita. Um Deus que conhecia cada uma destas pessoas, de cada uma dessas 14 gerações, cada um desses nomes estrombólicos que a gente leu aqui. O Deus que os conhecia, que os fez nascer, que contou cada um dos seus dias, fez com que nascessem do pai certo, da mãe certa, no tempo certo, na descendência correta. E não os conhecia ali de imediato quando foram gerados. Não, desde antes da fundação do mundo. Esse é o plano. Seus nomes, onde e quando nasceriam, como viveriam, história de cada um, absolutamente tudo, muito definido nas mãos do perfeito Deus. Um Deus que não apenas assiste a história e a deixa correr de forma arbitrária. O destino vai acontecendo conforme a decisão de cada um. Vamos aí, negada. Não é assim. É um Deus que governa a história. É um Deus que controla e conduz para o seu propósito, usando até mesmo a vontade, a volição de gente que não o conhece e que jamais viria a conhecê-lo, mas Deus usa a todos para a consecução dos seus propósitos. Efésios 1 tem uma expressão maravilhosa, que Deus fez tudo ao seu tempo para fazer convergir em Cristo. A dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas.
Nos céus, na terra e debaixo da terra, todo o universo, tudo que existe, foi criado e existiu para convergir em Cristo, o Rei que haveria de vir para salvar. Nada acontece por acaso. Existe tempo para cada situação, cada coisa, cada sentimento. Existe, portanto, o tempo de plantar, como o de Abraão, chamado a aprender a andar com Deus, o pai da fé. Existe os tempos de reinar, como o de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mesmo imperfeito, mas reinou do jeito que Deus queria. Existem os tempos de exílio, como o da Babilônia, representando aqui, né, cada uma das 3 gerações: plantar, reinar, exílio e sofrimento. Existe tempo para tudo na história da redenção. Existe tempo para tudo na história da minha vida e da sua. Ou você acha que todo dia precisava ser festa? O rei entrou na história para revelar plenamente que ele não governaria apenas Israel, sentaria no trono de Jerusalém, mas sim que ele é o rei eterno, que governa eternamente todo o universo, e que absolutamente tudo está em suas mãos. O rei entrou na história para nos fazer enxergar esta maravilhosa verdade. E nos convida então a olhar para a nossa própria vida, eu olhar para a minha, você olhar para a sua vida, olharmos para as pessoas à nossa volta, os de casa, os de longe, os de fora, olhar para cada acontecimento, seja os passados, sejam os de hoje, sejam os do futuro, e não acreditar a nada e a ninguém, aleatoriedade, é por acaso. Não. Mas sim crer numa condução amorosa e graciosa de um rei soberano. Fica mais fácil a vida quando a gente confia na absoluta soberania de Deus. O reino de Deus nos ensina sobre soberania e ordem. E a gente aprende, olhando para a genealogia assim de maneira panorâmica e rápida hoje. Rápida não, né? Quase 50 minutos já. Sobre estas verdades deste rei, que a gente vai ver mais com cuidado ao longo dos próximos domingos e semanas. Mas que hoje eu quero fazer você refletir olhando para narrativa, o registro da genealogia de Jesus, eu quero fazer você considerar. E sair daqui refletindo bem criteriosamente que o rei entrou na história. E entrou para mudar ela. O criador e sustentador da história se fez parte dela. Identidade e legado. Quem é você em Cristo? Mais importante credencial é quem é você em Cristo. E se você ainda não tem Cristo, as tuas credenciais não valem muita coisa. Por mais que você seja importante. E o que você faz em Cristo, vai refletir no que as pessoas vão herdar de você. Quem caminha contigo hoje ao lado e os que na sequência. O rei entrou na história e nós precisamos refletir sobre a graça deste reino. Pare de gastar energia tentando sustentar uma fachada de vida de Instagram. Instagram tudo é lindo, tudo é belo. Mas aquilo não condiz com a realidade. Você sabe disso. Pare de gastar energia com isso. Seja honesto sobre suas fraquezas, suas falhas e seus processos de aprendizado. Em Jesus, temos perdão e restauração
para todo aquele que reconhece que é pecador e precisa do favor deste rei. Adversidades, o rei entrou na história e nos faz refletir que toda dor e tempos de espera tem seu lugar na nossa vida. Até mesmo o rei se fez homem e filho do carpinteiro e passou 3 décadas no anonimato. Até ele submeteu-se aos processos e tempos até apresentar-se por fim. Valorize então cada cena e cada dia. Valorize o sofrimento. No reino de Deus você não sofre só. O rei está contigo, te fortalece, sustenta e ensina durante essas épocas difíceis. Sofrimento molda. Valorize a rotina. Ser fiel nas pequenas tarefas da terça-feira é tão espiritual quanto os grandes momentos do nosso domingo aqui à noite. Fidelidade se vê no dia a dia, na rotina contínua de gente que se vê servo do rei, vivendo dentro do reino de Deus. Ordem e soberania, o rei entrou na história para nos ensinar sobre isso. Identifique qual ciclo você está agora. É tempo de expansão ou tempo de poda? Respeitar a estação atual evita a ansiedade de querer colher no inverno. Tem tempo que não é para colher. Entenda, descanse em Deus e confie nele para cuidar de você hoje e te conduzir a cada dia ao que ele já planejou. Você quer verdadeiramente ver o reino de Deus? O trono do universo já está preenchido, sempre esteve. Mas e o trono da sua vida, e o trono do seu coração, como está? Vai continuar sentado no trono? O seu eu, o seu ego? Vivendo para você mesmo, do jeito que você quer? Tentando dominar e controlar tudo? Ou será que você quer reconhecer que é hora de lembrar que o rei entrou na história e ele quer conduzir a sua, mas para isso, seu coração tem que ser inteiramente dele. Quero orar por você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar, colocando diante do Senhor estas coisas, a nossa vida, à luz desta verdade maravilhosa de que o rei entrou na história. Senhor, nós te louvamos, agradecidos por esse tempo, pela tua palavra e pela tua presença. Obrigado por estarmos aqui. E obrigado, Senhor, por este registro inspirado, maravilhoso, nos fazendo lembrar algo que já sabemos, a maioria de nós, se não todos, de que o Rei da Glória entrou na história deste mundo, de maneira perfeita, no tempo oportuno, e este reino sem igual nos ensina grandiosíssimas verdades sobre o Senhor, sobre a vida e sobre nós mesmos. Ajuda, Deus, então, a cada um de nós nesta decisão, mesmo aqueles que já te conhecem aqui, outros que nos visitam, nos ajuda a decidir. Reconhecer ou não o Senhor como Rei absoluto do nosso coração. Entregar ou não o trono da nossa vida. Submeter-se, descansado e confiante em tuas mãos e planos perfeitos, ou seguir do jeito que cada um de nós acha que deve seguir. Ajuda-nos, Senhor. Mas nos dá em tudo sempre um coração que percebe a nossa fraqueza e pequenez,
assim como também percebe e reconhece a tua grandeza e majestade, ó Jesus. Obrigado porque o Senhor veio nesta terra, viveu perfeitamente, se entregou naquela cruz para pagar pelo meu pecado, venceu a morte, venceu o mal, ressuscitou, foi assunto aos céus, está vivo. O Senhor reina. És e sempre serás Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nos ajude então a correr para os teus pés, rendidos, reconhecendo nossos pecados e falhas, tomando sobre nós a tua justiça conquistada na cruz e vivendo a vida que o Senhor nos oferece para viver, vivendo-a na perspectiva do reino celestial inaugurado pelo Senhor. Obrigado, Deus, por podermos te conhecer como nosso único Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor Jesus, tu és o nosso Rei e queremos te oferecer tudo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, sejas o Senhor da nossa vida e nos conduza a Ti, para a glória de Jesus, para a glória do Deus Pai, para a glória do eterno Deus. Assim nós oramos. Amém.